quero te passar aí uma biografia, uma ligeira biografia sobre Danny Rudisell, porque eu acho que é realmente muito importante a gente conhecer esses grandes nomes das terapias de forma geral e, nesse caso, da astrologia especificamente, tá? Então, Danny Rudisell nasceu Daniel Chenevier. Ele nasceu em 1895 e faleceu em 1985. Eu até achei engraçadinho nessa troca. Ele nasceu em 1895 e faleceu em 1985, né? Enfim. Danny Rudisell era compositor, ele se graduou aos 16 anos na Universidade de Sorbonne, que é até hoje uma das grandes instituições na Europa. E, além de compositor, compôs muitas canções belíssimas, ele também era astrólogo, eram as suas duas principais, né, atuações. Ele também era pintor, pintou algumas obras de arte, também escreveu vários livros de ficção, mas essencialmente essas foram as suas duas principais atividades, como musicista, compositor e também como astrólogo. Mas astrólogo ele vai vir a se tornar mais tarde, tá? Então, aos 16 anos, ele se forma na Universidade de Sorbonne e já começa a trabalhar como musicista, fazer suas composições. E aos 22 anos, ele vai para os Estados Unidos, também para trabalhar como musicista, também se apresentando, só que ele acaba ficando lá nos Estados Unidos, passou por diversas cidades, também passou um tempo no Canadá. E em 1917, ele começa a estudar a filosofia oriental. Mais especificamente, ele começa a se conectar com o Zen, tá? Isso foi algo muito importante, algo de muito destaque assim na vida do Danny Rudisell. E em 1920, ele então tem contato, agora sim, com a astrologia e também com a abordagem junguiana. Começa a estudar Jung e começa a tecer várias relações entre a astrologia e também a psicologia profunda, psicologia analítica, que é o nome dado à terapia junguiana, tá? Ele, em 1930, ele se casa com Marla Otento, que tem conexão com a teosofia, e ele teve uma vida de grande produtividade, tanto na parte da música, escreveu compôs muitas músicas, e também na astrologia. Então, ele iniciou as publicações na área de astrologia em 1936 com o livro Astrologia da Personalidade, que até hoje é muito conhecida, muito utilizada essa obra, tá? Ele trouxe, através das suas obras, uma grande mudança, assim, de paradigma até na época da astrologia, né? Então ele uniu também muito a astrologia e o esoterismo, embora não o esoterismo num sentido de ocultismo, não num sentido de coisas escondidas, de mensagens subliminares, de coisas só para iniciados, não. Mas no sentido de conectar diversos saberes mesmo mais holísticos, vamos dizer assim, né? Ele iniciou então a sua abordagem com a astrologia, chamando de astrologia harmônica. Posteriormente, ele renomeou essa sua abordagem de trabalho como astrologia humanista. E aí ele publicou 6 livros com esse título, com esse nome, enfim, da sua abordagem, a astrologia humanista, que foi até o ano de 1976. Posteriormente, ele renomeia a sua abordagem como astrologia transpessoal. Então, a partir de 1970, as obras de Danny Rudisell recebem esse nome de astrologia transpessoal, que aí conecta-se também
com a ideia da nova era, principalmente trazida por vários esoteristas, mas a Alice Bailey principalmente. Nova era, consciência planetária, então todos esses acabam sendo temas que depois vão ganhar um grande destaque aí na obra do Danny Rudhyal, tá? E o que é muito, muito importante assim a gente observar é que vários astrólogos da atualidade se utilizam de ensinamentos trazidos por Danny Rudhyal, conceitos de Danny Rudhyal. Tanto esse exemplo que eu trouxe do Stephen Arroyo, como a própria Liz Green. Aqui. Liz Green também. Esse aqui é um dos livros que eu tenho dela, mas muito, muito citado pela Liz Green. São fortemente influenciados por Danny Rudhyal e é muito fácil tu abrir alguns livros desses, como desses dois grandes nomes que eu falei, que acho que atualmente na astrologia mundial, acho que é um dos dois principais nomes, a Liz Green e o Stephen Arroyo. É muito fácil tu abrir alguma obra deles e encontrar uma citação do Danny Rudhyal, tá? Então, muitos conceitos que até hoje parecem lugares comuns quando a gente estuda astrologia, na verdade, alguns anos atrás não era, e foi Danny Rudhyal que trouxe essas abordagens. Ao longo de toda a sua vida, Danny Rudhyal foi muito ativo em publicações, então tem mais de 1000 artigos escritos em revistas especializadas, periódicos especializados da astrologia, assinados por Danny Rudhyal, até colocando assim um parênteses, né? Ai, mas por que ele mudou o nome dele de Daniel Chenevier para Danny Rudhyal? Foi nesse momento que ele teve o contato, acabei esquecendo de falar antes, mas foi nesse momento que ele teve contato com a filosofia Zen. Ele acabou criando esse nome, mudou de Daniel Chenevier para Danny Rudhyal. Então, o Rudhyal, ele é um cognato de várias palavras em sânscrito, mas essencialmente baseado no nome Rudra, que é o deus Rudra, filho de Brahma, e é a divindade relacionada ao vento, aos trovões, às tempestades. Então, só para te conectar aí dessa mudança do nome dele, né? Mas todas as obras de astrologia, ele sempre escreveu com o nome Danny Rudhyal, tá? São mais de 20 livros de autoria de Danny Rudhyal sobre astrologia. E aqui vem também, né, uma injustiça, né? Os livros do Danny Rudhyal no Brasil, eles foram publicados todos após a morte do autor. Então foi realmente só lá no fim dos anos de 1980 que começou a ser traduzidas as obras de Danny Rudhyal. Foi a própria editora Pensamento que fez que trouxe as obras, né? Fez as traduções dos livros de Danny Rudhyal. E até ali o meado dos anos de 1990, 95, 96, ainda fez algumas publicações, reimpressões, mas já faz muitos, muitos anos, algumas décadas, que não temos novas edições, tá? E aqui essas edições também só foram ser trazidas, né? Então só houve essas traduções dos livros do Danny Rudhyal e de vários outros também, né? Astrólogos de grande renome lá fora, porque os astrólogos brasileiros começaram, enfim, a se unir e a fazer eventos e a pedir realmente materiais nesse sentido. Mas atualmente não temos novas edições, reimpressões desses livros, o que torna obras raras. Então, é bem fácil tu procurar algum livro impresso mesmo do Danny Rudhyal e eles estarem por 300, 400, 500 reais o livro impresso. Então isso acaba fazendo com que realmente as versões em PDF, as edições digitais, acabem se tornando mais comuns, né?